paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Eu vim trazer hoje uma coleção de livros bem legal de dica para vocês. Esse livro é dividido em dois blocos, né? O início do ano letivo, do primeiro ao meio, do início ali do ano até o meio do ano, e depois do meio até o final do ano. E ele também tem dividido em português e matemática separado um do outro. Não tem outras matérias, essas matérias que não são tão importantes nesse início aí da alfabetização das crianças, né? Tipo história, geografia, línguas, essas coisas todas são matérias importantes para crianças maiores, mas para as crianças pequenininhas aí que estão começando a ler e escrever, o ideal é trabalhar a parte matemática, a parte de português e todos os outros conhecimentos de história, geografia, de línguas, né, de línguas estrangeiras, artes, ser uma coisa mais prazerosa, mais de brincadeira, mais de ouvir histórias, mais de ler o livro do que propriamente dito fazer trabalho escrito. Bem, essa é a minha opinião. Porque se a gente treina bem uma criança no português, que é onde a gente tem que estar todo o foco da criança, toda a sede dela de conhecimento vir por ali, pelo português, a gente consegue depois que essa criança saiba ler bem, escrever bem e consiga ler todas as outras matérias quando tiver um pouquinho mais velho. Então, se ela estiver lendo e entendendo, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre que é diferente você ler e de você estar alfabetizado, né? A pessoa alfabetizado, ela é diferente de quem faz, de quem somente lê. Então, vê esse vídeo que é bem interessante também, tá bom? E aí, esse livrinho aqui é Instruções Coruja, olha. Eu gosto dele. Ele é dividido em 3 ciclos, né? 3 anos. Primeiro ano, segundo e terceiro. E todos eles têm um tema central do livro. E o livro todo se desenrola em cima desse tema central, né? São assim, ó. Então, aqui são os livros de matemática, ó. É assim, primeiro ano, segundo e terceiro ano. Aqui é o início do ano, metade para o final. Início do ano até a metade, depois da metade para o final, início do ano até o meio e do meio para o final. E aqui português da mesma forma. Ele é dividido dessa forma. Eu vou explicar um pouquinho como é que esse livro é bacana. Eu tô aqui com o de português do primeiro na minha mão. E assim, eu vou também falar aquilo que eu acho que faltou no livro e aquilo que eu gosto do livro, tá bom? Coisas básicas para as crianças conseguirem diagnosticar quais são as suas emoções do dia, né? Se tá triste, feliz, bravo ou com medo, isso é interessante. E aqui vão algumas coisas que eu gostaria, e se eu pudesse, eu mudaria, né? Colocaria linhas, né? Eu tive que colocar aqui linha feita, tá vendo, ó? Para escrever, porque esqueceram desse início aqui colocar linhas. Mesmo que a criança ainda não consiga fazer de forma plena aquela linha miudinha, igual de caderno, né? Que é uma coisinha embaixo da outra, porque a letra ainda tá muito garranchuda, muito grande. Eu acho que deixar completamente vazio para a criança escrever o que ela quiser, da forma com que ela quiser, uma letra para cima, para baixo, é ruim. Eu acho que fazer 2, 3 linhas com espaçamento de maior um pouco que 1 centímetro, como se fosse uma polegada, é o ideal. É o ideal. Ou 2 centímetros. 2 centímetros também tá bom para esse início aqui, que a letra fica ainda meio garrancha e tudo mais. Mesmo quando a letra ainda é bastão, porque mesmo sendo bastão ainda tá um pouquinho garranchona, então o ideal é ser mais, ter pelo menos a linha. Bem, aqui eu trabalho várias coisas de forma diferente, que não tem nada a ver com o contexto do livro, então vocês vão ver coisas assim, ó, que eu pedi para fazer uma cidade, aí foi feita uma cidade.
E o livro começa... todo esse início aqui eu senti falta das linhas, então eu tive que começar a fazer as linhas em todos os lugares. Bem, uma dica para vocês que estão com um filho que está ainda com uma letra muito garranchão e você quer começar a diminuir. Fazer só a linha faz com que ele escreva em cima da linha as palavrinhas, mas que não diminua ela. O que faz ele diminuir, a criança diminuir essa letrinha, é isso aqui, ó. Fazer uma caixinha, um retângulo para se escrever. E falar para a criança que precisa ser nesse retângulo. Ok? Bem, se a sua criança é autista e tem uma dificuldade maior de entender o que é... Não, tem que escrever menor, pequeno, pequeno. Você fica repetindo pequeno, ela não está ainda conseguindo entender. Dentro do retângulo, ela ainda não está conseguindo entender. Eu sugiro que vocês façam o seguinte. Sabe aqueles palitos de picolé? Não tenho aqui palito de picolé, vou dar um exemplo com caneta. Vocês vão colar no caderno o palito de picolé embaixo, onde você quer que comece a letra, e em cima, onde você quer. Óbvio, gente, que cada criança tem um desenvolvimento. Você não vai querer que, de repente, uma criança de 5, 6 anos, que nunca pegou num lápis, num caderno, nunca sentou na mesa para fazer nada, escreva numa linha minúscula. No início, você coloca bastante espaço e você vai devagarinho. Quando ela já está começando a escrever, ela já escreve coruja, né? Nem que seja letra bastão, ela escreve coruja. E aí você tá vendo que a letra tá muito grandona, que aí você quer que ela comece a diminuir, você não vai sair dessa letra e ir pra essa. Você vai sair dessa, vai diminuir pra essa, vai ficar 2, 3 meses usando essa. Aí você vai diminuir mais um pouquinho, 2, 3 meses, mais um pouquinho, até chegar no tamanho ideal, que seria esse daqui, né, que é 1 centímetro. Se a criança não conseguir entender o que é esse processo de diminuir, quando você começar a diminuir o tamanho, e o retângulo, para ela escrever ali naquele retângulo, não é o suficiente, gente, esse vídeo é muito importante, muito mesmo. Mande para os seus amigos que estão com dificuldade aí de diminuir a letra de filho, porque é uma dica assim de ouro. Vocês comprem palitos de picolé, tem sacos enormes com palitos de picolé, um montão de palitinho. Dê preferência para aqueles que não são coloridos, porque eu sei que vende de N cores. Aquilo que não é colorido, porque senão a distração da criança vai ser em ver as cores e não no objetivo que a gente está querendo para esse trabalho. Vocês colam ela em cima, aonde você quer na linha, e cola a outra embaixo. Vamos supor que você quer que ela escreva nesse tamanho aqui, ó, de 3 centímetros. Você vai colar uma em cima e embaixo. Porque quando ela começar a escrever aqui, vai ter uma barreira natural, que é do próprio palito do picolé, que vai impedir que ela suba muito. Então, assim, e assim vocês vão trabalhando até diminuir, até chegar no tamanho ideal. O ideal nessa situação seria o quê? Você pegar folhas ofício e botar, né, vários palitinhos de picolé para ela escrever no meio. Vamos supor, você vai fazer um ditado de palavrinhas, ela já sabe ler e você só quer diminuir as letrinhas. Você vai lá colocar na margem que você deseja, faz, depois do palito de picolé, faz uma linhazinha aqui embaixo ali na margem do palito, para ela saber que é ali que é para escrever, e ela vai escrever ali. E assim vocês vão estar diminuindo o tamanho da letrinha das crianças, tá bom? Quando ela não consegue fazer dessa forma aqui. Então, bem, depois que sai desse início aqui, eles começam a colocar a linha. Então aí o livro fica mais legal. Ó, linha aqui, ó, de um dedo, um pouco mais de 1 centímetro. Tá vendo? Então começa a ter mais atividade. E aí todas elas já possuem... Ó, linhas, tá vendo? Atividade de cortar é bem legal, e colar. As palavrinhas que tem ão, tipo limão, imão, que tem cá, tipo bocar, focar, e que tem tipo café e pé, né, pra criança colar. Aqui a gente trabalha também muito, olha que legal, essa questão aqui do
da criança desenhar em cada quadrante alguma coisa que tenha a ver com a primeira letra do alfabeto. A, P, B, e assim vai. Aqui, bem, quando a gente fala de trabalhinhos de separação de sílaba, eu gosto muito de fazer com palmas, porque esse negócio de bate o pé, ou então outras técnicas, acaba dispersando um pouco a criança do foco principal e acaba levantando, achando que é uma bela de uma brincadeira e pouco de absorção de informação didática que se consegue realmente estar ali absorvendo. Então, o ideal é que seja só bater as mãos, porque você está sentada, você não mudou sua postura, você não precisou sair e não virou uma grande festa, né? Vamos supor, tatu, banana, né? E trabalhar isso, a gente trabalha já desde pequenininha, já na primeira série, vai até a terceira série, porque ali na terceira, quarta série a gente vai começar a dar essas questões de oxítonas, proparoxítonas e tudo mais. Então ele já tem que estar, sabendo bater isso rápido, sabendo já mentalizar quantas sílabas são, fazer separaçãozinha de sílabas por escrito. Então, tem trabalhos assim, mais lúdicos. Eu sempre faço paralelo muita coisa. Esses trabalhinhos aqui, olha, é legal para diminuir letra também. Que são os pontilhados, para a criança cobrir o pontilhado. O A, o E, o A de novo, só cobrir com as vogais, tá vendo? Depois pintar. O trabalho de pintura, ele é muito bom para coordenação motora, porque conforme a criança tem ali aquele prazer, aquela prática de estar pintando, depois também ela consegue, porque vamos supor, se você tem que pintar dentro de um sol, né? Você tá aqui o sol, você tem que pintar dentro do sol. No início ela vai rabiscar tudo isso aqui, né? Mas aí você tem que falar para ela, não, só o sol. E ela vai fazendo isso aqui, ó. Ou vai fazendo isso aqui, ou vai fazendo isso aqui com mais calma. E ela vai aqui começar a delimitar o espaço que ela tem para trabalhar. E isso, o trabalho de desenho, de pintura, é excelente para que a gente consiga desenvolver uma letra também melhor, tá bom? Bem, eu acabei que hoje eu dei muita dica voltada para a parte didática e menos para os livros, mas eu vou fazer ele é muito legal, um apanhado um pouquinho maior aqui sobre o livro. Eles são da história de João e Maria. Aí começa aqui, tem as gravuras, né? O que eles viram na floresta quando foram abandonados, a bruxa. Tem muita informação aqui de vocabulário para criança. E depois eles voltando para casa com o pai e a madrasta, né? E depois, aqui atrás do livro, tem toda a história, tá? O livro todo, ó, é bem grandinha, é para você ler para criança. O livro todo de português, ele não tem historinha e tipo interpretação de texto, ele não tem nada disso. Ele só tem atividades, separação de sílaba, de desenho, de quadrado, de retângulo. Tem algumas musiquinhas falando sobre a escola, sobre o dia a dia da criança, de brincadeiras, de família, mas normalmente ele é todo voltado para essa história que tem no final do livro. Esse aqui é o livro de português, volume 2, aí muda a história. Agora é o João e Pé de Feijão. Então lá atrás acontece da mesma forma. Tem toda a história em gravuras para você mostrar bem grandona para criança. Ó. E bem bonita, bem colorida. Opa, termina aqui, são 4. E depois a gente entra no texto novamente, que é para ser lido para criança, um texto grande. E aí todo o livro passa a falar sobre essa história aqui. Aqui já tem linha,
Ó, porque aqui a gente começa a transferir também a criança nesse meio do ano da letra bastão para a letra cursiva. Então a linha ela não espaça muito porque a letra ainda tá grande, porque agora a gente está saindo da letra bastão para ir para cursiva e faz uma letra enorme, enorme novamente. Mesmo depois, e vocês podem utilizar aquela mesma técnica que eu falei a respeito do palitinho de picolé, que vai dar uma super ajuda. No início do livro eu senti a mesma dificuldade, mesmo para mim é um erro do livro, não colocar as linhas onde é necessário. E aí eu tive que fazer as linhas. Aqui eu deixei bem grande e bem livre, com muito espaço, sem botar em caixa nem nada, porque a gente estava saindo da letra bastão e indo para cursiva. Então a letra ainda estava enorme. Depois de um tempo de bastante treino, para não esquecer como é que é a letra F, como é que é a letra G, como é que é a letra J, aí sim a gente começa a exigir da criança que ela consiga diminuir a letra quando ela já consegue entender todo o vocabulário que ela vai estar escrevendo, tá bom? Esse aqui é o do primeiro, é o primeiro de matemática. Ele também segue a mesma foto do primeiro de português, né? E aqui é João e Maria, e aqui também é João e Maria, mas é um outro momento da história. E eu gostei bastante do livro de matemática. Se eu pudesse, eu aumentaria um pouco o tamanho das coisas, porque como a gente ainda está trabalhando essa questão de diminuir o tamanho, algumas coisas eu senti um tamanho muito pequeno, que foi o caso dos números. Eu acho que, principalmente porque esse aqui é o primeiro, né, o primeiro volume, e muita continha, o que é muito legal. No início, bem continha, iniciante mesmo. Quantas bolinhas tem aqui? 2, coloco 2 aqui. Tá vendo como o espaço é muito pequeno? Eu colocaria um quadrado e bem maior. Quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, 2 mais 5 é igual a... E aí, conta aqui e coloco 7 embaixo. Tá vendo? No início, é bem beabá mesmo. E eu gosto muito. Trabalho antecessor e sucessor bastante. Eu gosto muito de livro que tem muita atividade, que não fica metade do livro com foto, a outra metade com o espaço vazio e 2 linhas de exercício. Que aí você gasta papel, gasta tempo fazendo aquele monte de abobrinha e não tá realmente aprendendo. Também tem essa questão aqui de simetria, né, de trabalhar a simetria, e que é legal, porque aqui a gente está um pouquinho treinando a criança de forma leve, mais para a parte da geometria, que mais tarde eles vão começar a ver. Continha de menos, continha de mais. Bem, é um livro bom. Se vocês estiverem procurando um livro aí com facilidade, porque o trabalho do Sérgio Morcelli eu ainda acho de excelência para matemática, mas com muito mais riqueza, muito melhor, mas às vezes a pessoa não pode comprar, ou então não tem que juntar vários ali, porque tem material gratuito. Eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando sobre esse material gratuito, mas se vocês não gostarem daquilo lá, o que eu acho que é muito melhor, tem esse material aqui também, que é bem legalzinho. No segundo, continua da mesma forma, na história igual do segundo de português, que é João e o Pé de Feijão. E aqui é outra foto. Aqui a numeração da criança já vai, se eu não me engano, até 100. Tem labirinto, tá vendo? Tem desenho geométrico agora para você poder marcar, ligar aquilo que é igual. Numeração, eu acho que ficou muito pequena essa daqui. Agora a numeração já vai até 100 para treinar. Tem uma atividade que eu gostei. Essa aqui, olha, achei bem legal. Essa aqui. Vou mostrar pra vocês como é que é. Olha aqui.
ele te dá um 4, mais quanto para dar 8, né? E aí essas bolinhas aqui, ó, são eles que preenchem. O 8 já vem e você tem que marcar o quanto que falta, entendeu? 4, eu trabalho da seguinte forma, para se achar um número desconhecido. 4 na cabeça, mão fechada em cima da mesa, contando até chegar a 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4. Então, 4 mais 4 é igual a 8. Então, eu trabalho dessa forma, com o número invisível, né? Com o número que é desconhecido. Tem muito trabalhinho desse para descobrir o número desconhecido. E tem muito trabalhinho de matemática mesmo, muita conta, ó. Então, assim, é um livro legal. Eu gosto deles, tá bom? Essa aqui é a minha dica de hoje. Não só falei sobre livro, mas também dei dica a respeito de diminuir a letrinha. Então, quem aí dos amiguinhos da sala, vocês conheçam aí, que tá com essas dificuldades, botem no grupo de WhatsApp da escola, dos amigos, que vai ser uma dica, assim, de ouro, tá bom? Super beijo pra vocês e fiquem com Deus.